Ela ensinou a filha que nem todo mundo é para você. Mas bastou um gesto de bondade para ela descobrir que era sua visão de mundo que precisava mudar. Essa é a história de como o preconceito silencioso de uma mãe foi desafiado pela amizade pura entre duas crianças. E de como um menino negro devolveu a humanidade a uma mulher que achava que já tinha tudo. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. O céu parecia pintado à mão naquele fim de tarde, mas Clara não tinha tempo para reparar nisso. Dentro do carro blindado, o silêncio era cortado apenas pelo barulho do salto batendo impaciente no assoalho. O motorista estacionou em frente à escola bilíngue e, com um gesto automático, ela ajustou os óculos escuros e conferiu a maquiagem no espelhinho. Para Clara, aparência era tudo, inclusive na hora de buscar a filha. Naquele dia, ela precisava apenas de 5 minutos ali, nada mais. No pátio, crianças corriam entre risos e gritos, mas um som específico chamou a atenção de Clara: a gargalhada da filha. Ela sorriu de canto, até que seus olhos encontraram a cena. Isabela, com o uniforme sujo de terra, dava as mãos a um menino negro de roupa simples, enquanto giravam em volta de uma árvore. O sorriso dela sumiu. Franziu o senho, deu 2 passos à frente e apertou a bolsa contra o corpo. Algo dentro dela se incomodou, mas ela ainda não sabia exatamente o que. O menino riu com um brilho leve, e Isabela parecia radiante, aquele tipo de alegria que não se aprende em escola. Clara ficou parada por um instante, como se algo estivesse desalinhado naquele cenário. Para ela, não fazia sentido que a filha se sentisse tão confortável com alguém tão diferente. Um calafrio subiu pela espinha e, com um tom seco, ela chamou: Isabela. Vamos! A menina congelou, virou-se lentamente e soltou a mão do garoto. Durante o caminho até o carro, Clara não disse nada. O silêncio dela era sempre pior do que qualquer bronca. Isabela tentou puxar assunto, contar da brincadeira, mas cada palavra era ignorada. Quando entraram no carro, a menina tentou sorrir. O nome dele é Davi, mãe. Ele é legal. Mas antes que completasse a frase, veio o corte. Esse menino não é pra você, Isabela. Entendeu? O tom foi baixo, mas firme, e doeu mais do que um grito. Lá fora, o céu ainda era bonito, mas dentro daquele carro, a luz parecia ter sumido. Isabela encolheu no banco de trás, o brilho nos olhos se apagando devagar. Clara, por sua vez, mexia no celular, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido, algo pequeno, quase invisível, que daria início a uma grande mudança. E o universo, impassível, já se preparava para dar sua resposta. Porque às vezes, a gente aprende pela dor. Outras vezes, pela verdade. Mas quando a lição é sobre humanidade, é a vida quem encontra um jeito de ensinar. Naquela mesma noite, durante o jantar em sua cobertura de alto padrão, Clara mastigava a salada sem nem perceber o gosto. Do outro lado da mesa, Isabela empurrava o arroz com o garfo, pensativa. O silêncio entre elas era quase ritualístico, como se palavras fossem desnecessárias ou perigosas demais. Até que, do nada, a menina murmurou: "Porque ele não pode ser meu amigo?" Clara, sem levantar os olhos do prato, apenas respondeu: "Porque nem todo mundo é igual a você, Isa." A frase soou como uma parede erguida, mas para Isabela, ela virou um espinho no coração. A menina insistiu, baixinho: "Mas ele me trata bem, muito melhor que a Bianca, que me empurra no recreio." Clara suspirou, cansada, e disse algo que ela mesma ouviu do pai décadas atrás: "A gente precisa escolher bem quem fica por perto. Tem gente que é diferente." Foi quando Isabela rebateu, com uma pergunta cortante em sua inocência: "Mas diferente de quem, mãe?" E o garfo de Clara parou no ar. Por um breve segundo, ela sentiu o peso da pergunta. Mas como sempre fazia com o que incomodava, desviou. Mudou de assunto. Comentou sobre a aula de balé, sobre a entrega da próxima campanha publicitária, sobre qualquer coisa que a afastasse daquela conversa desconfortável.
Isabela se calou, percebendo que não teria resposta. E mesmo sem entender ao certo, algo nela começou a rachar. A certeza de que a mãe sempre sabia o que era melhor. Naquela noite, antes de dormir, Clara se deitou ao lado da filha por alguns minutos, um gesto raro, motivado mais pela culpa do que por afeto. Olhando o teto, disse: "Um dia, quando você for adulta, vai entender." Isabela não respondeu. Só puxou o cobertor até o queixo e se virou de costas. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, mas dentro daquele quarto, duas realidades começavam a se distanciar. Clara não sabia, mas plantava ali o conflito que a vida trataria de escancarar. A ideia de que existem pessoas que não são para você, dita sem maldade, mas carregada de veneno, era a raiz de algo muito mais profundo. O medo do que é diferente, o apego ao controle, a ilusão de superioridade. E tudo isso estava prestes a ser posto à prova. Porque a pergunta de uma criança tem o poder de ecoar em silêncio. E às vezes, é esse eco que transforma um mundo inteiro. Clara acordava todos os dias às 6h30, mesmo nos domingos. O despertador não era mais necessário, era o hábito que a guiava. O dia começava com café preto, planilha na mão e uma sequência de ligações que mais pareciam comandos de um general. Ela construíra a própria fortuna do zero, depois de anos sendo diminuída por homens em reuniões, ignorada em propostas, subestimada em negociações. E foi com disciplina, frieza e foco que virou o nome por trás de uma das maiores redes de lojas de cosméticos do país. Do lado de fora, sua vida era impecável. Dentro, era tudo controlado, inclusive a maternidade. Isabela tinha hora para tudo: inglês, francês, reforço de matemática, balé, natação e até meditação guiada. Os horários da menina eram preenchidos não com liberdade, mas com preparo para o sucesso, como Clara dizia. A filha era o espelho que ela queria polir à perfeição. Mas espelhos também racham, mesmo com todo cuidado. Na escola, Clara era conhecida e temida pelas professoras. Sabia de cada regra, monitorava os relatórios com afinco e, sempre que podia, tentava influenciar decisões pedagógicas. Foi nessa rotina que ela pediu, com tom sutil, que a coordenação redobrasse a atenção nos intervalos. Não citou nomes, mas ficou implícito: Isabela não deveria brincar com certas crianças. E o pior é que algumas pessoas, por medo ou comodismo, concordaram. Enquanto isso, Isabela passou a ficar mais calada. Ainda brincava no recreio, mas com menos alegria. Sentia falta de Davi, aquele menino engraçado que inventava nomes para as árvores e sabia dobrar flores de papel com perfeição. Eles haviam feito juntos um mundo escondido atrás do escorregador, onde fingiam que eram exploradores. Agora, ela explorava sozinha. E o vazio não era só físico. Davi, por sua vez, não disse nada à avó sobre o afastamento. Guardou tudo para si, como aprenderá desde pequeno. Ele sabia reconhecer quando era o diferente, isso não era novidade. Mas ainda doía. Mesmo assim, continuava sorrindo no pátio, agora com outras crianças, mas com o olhar sempre espiando de longe, como quem espera que algo volte ao lugar. A avó percebia, mas respeitava seu silêncio. O mundo seguia girando, mas girava em falso, como um relógio que marca a hora certa, mas está atrasado por dentro. Clara achava que tinha tudo sob controle. Mas o controle é uma ilusão, e a vida, essa sim, sabe exatamente quando quebrá-lo. Era um domingo de céu limpo e vento manso. Clara havia prometido a si mesma que passaria mais tempo com Isabela, então resolveu levá-la ao novo parque da cidade. Moderno, bonito, cheio de atrações instagramáveis. A menina, animada, desceu do carro correndo, segurando um suco de caixinha e o boné colorido que ganhou do pai em um fim de semana distante. Clara tirou o celular da bolsa, mas prometeu que ficaria offline pelo menos 1 hora. Nem ela acreditava muito nisso. O parque estava lotado de famílias, crianças em patinetes, bolhas de sabão voando pelo ar. Isabela queria ir até o laguinho ver os patos. Clara, de salto baixo e óculos escuros, caminhava lentamente, tentando conciliar a paisagem com a barra de sinal do celular.
Quando tocou uma notificação da empresa, ela parou perto de um quiosque e disse: "Vai ali no gramado, mas não sai de perto, tá?" Isabela assentiu com um sorriso e correu, sem imaginar que aquele seria o ponto de virada da sua história. Clara se distraiu. Primeiro com um e-mail, depois com uma ligação. Quando olhou para o gramado, a filha não estava mais lá. Seu coração acelerou. Olhou para os lados, para os brinquedos, para o quiosque de pipoca. Nada. Chamou o nome, 1, 2 vezes. A terceira já veio com desespero. Andou apressada, tropeçando no salto, sentindo o mundo girar. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Isabela havia corrido atrás de um cachorro pequeno, fofo, que escapara da coleira. Seguiu o animal até o outro lado do parque, perto de uma área com árvores e sombras. Quando percebeu que estava longe demais, parou. Não conhecia aquele pedaço. Olhou em volta e não viu ninguém conhecido. Sentiu o peito apertar, os olhos marejaram. Tentou lembrar o caminho de volta, mas tudo parecia igual. Ela estava perdida e sozinha. Foi nesse momento que Davi apareceu. Vinha com a avó, carregando uma sacola de pipoca doce e uma garrafinha d'água. Reconheceu Isabela de longe. A menina estava sentada na grama, tremendo, com os olhos cheios d'água. Ele não hesitou. Correu até ela, abaixou-se e perguntou com voz mansa: "Tá tudo bem? Você se machucou?" Isabela, ao vê-lo, soltou um soluço de alívio. "Eu me perdi." A avó de Davi se aproximou, calma. Pegou a mão da menina e disse: "Vamos ficar aqui com você até sua mãe chegar, tá bom?" E foi assim que Clara, correndo em direção àquele pedaço do parque, parou de súbito ao ver a cena. Sua filha nos braços de quem ela mesma afastou. E pela primeira vez, ela não sabia o que dizer. Clara parou a poucos metros. O peito arfando, os olhos grudados naquela imagem. Isabela sentada na grama, com a cabeça encostada no ombro de Davi, que contava algo baixinho, enquanto a avó observava, sorrindo com serenidade. Ela não sabia se avançava ou se sumia dali. Algo dentro dela se partiu, um tipo de orgulho, talvez. Um orgulho antigo, pesado, que ela sempre carregou sem perceber. A avó notou a presença de Clara primeiro. Se levantou devagar, acenou com gentileza e disse: "Acho que ela se perdeu um pouquinho, mas está bem." Clara respondeu com um aceno automático, quase tímido. Isabela pulou no colo da mãe, ainda trêmula, mas com um sorriso de alívio. "O Davi me ajudou, mamãe, ele ficou comigo o tempo todo." Clara assentiu, com um nó na garganta que não descia de jeito nenhum. Durante o caminho de volta, o silêncio era diferente. Não o silêncio do controle, mas o da confusão. Clara revivia a cena na cabeça como quem rebobina uma fita antiga. O menino, a calma, o cuidado, e a filha segura nos braços de alguém que ela julgara sem conhecer. "Ele foi um anjo", murmurou Isabela. E Clara, por dentro, sentiu-se pequena, muito menor que a própria filha. Naquela noite, já em casa, Clara se deitou no sofá. Não abriu o laptop. Não atendeu ligações. Apenas encarou o teto, como se as respostas estivessem escondidas ali. Será que ela tinha sido injusta? Será que seu medo, disfarçado de proteção, estava moldando a filha para repetir os mesmos preconceitos silenciosos que ela herdou? Pela primeira vez em muito tempo, Clara teve dúvidas sobre quem ela era e quem estava se tornando. No dia seguinte, deixou a filha na escola com um beijo demorado. Antes de sair, parou na direção e perguntou sobre a família de Davi. A coordenadora, surpresa, contou que ele era um dos alunos mais educados e gentis da turma, criado pela avó com muito carinho. Eles moram perto daqui, no conjunto da Rua 12. A dona Cida é costureira. Clara agradeceu e foi embora com aquele nome martelando, Dona Cida. Um nome simples, mas que agora carregava peso e graça. Ela ainda não sabia o que fazer com aquilo. Parte dela queria seguir como sempre fez, negar, desviar, engolir. Mas outra parte, essa estava acordando. E quando uma verdade começa a incomodar, ou você fecha os olhos para sempre, ou aprende a enxergar com o coração.
2 dias depois, Clara passou de carro pela Rua 12. Não sabia exatamente o que procurava. Estacionou em frente a uma casa simples, de portão baixo e janelas com cortinas coloridas. Sentia o coração apertado, como se estivesse fazendo algo proibido, quando, na verdade, era a primeira vez que se permitia atravessar uma fronteira invisível feita de orgulho, medo e convenção. A campainha tocou, e um latido respondeu do outro lado. Dona Cida abriu o portão com o avental manchado de linha e tecido. O rosto cansado, mas gentil, se iluminou ao reconhecer Clara. A senhora é a mãe da mocinha, né? Que bom que veio. Clara sorriu com um misto de timidez e arrependimento. Eu só queria agradecer. Pelo domingo. E por tudo. Foi convidada a entrar. Na sala modesta, com cheiro de café fresco e música baixinha no rádio, Clara se sentiu estranhamente em paz. Davi apareceu com um caderno nas mãos e um lápis atrás da orelha. Parou ao ver Clara, mas sorriu. Oi, tia. E aquilo desmontou qualquer resistência. Eles conversaram por quase 1 hora. Dona Cida contou como criou o neto sozinha desde que a filha faleceu, falou dos desafios, da fé que mantinha acesa, da vontade que o menino tinha de estudar, ser alguém. Clara ouviu tudo, mas principalmente ouviu o que não era dito, dignidade, força e uma leveza que ela há tempos não sentia. Ao sair dali, Clara respirou fundo. Era como se tivesse mergulhado num outro mundo, ou talvez, pela primeira vez, no mundo real. Decidiu então fazer algo impensável dias atrás. Mandou uma mensagem para a coordenadora da escola, pedindo para autorizar um novo projeto. Queria organizar uma roda de leitura entre os alunos, incentivando conexões mais verdadeiras. E sugeriu que Davi fosse o primeiro a apresentar um livro para a turma. Naquela noite, durante o jantar, Clara olhou para a filha com olhos diferentes. Adivinha quem eu vi hoje? Isabela arregalou os olhos, surpresa. O Davi. E antes que a mãe respondesse, a menina já sorria como se o mundo tivesse voltado ao lugar. Ele é mesmo muito especial, né? Clara assentiu, emocionada. É, muito mais do que eu consegui enxergar no começo. Ali, sem cerimônias, sem discursos, uma nova história começava. Clara havia atravessado a linha. E embora não soubesse o caminho que seguiria dali em diante, pela primeira vez, ela estava pronta para andar com o coração aberto. A nova atividade da escola foi marcada para uma sexta-feira. A expectativa correu pelos corredores com entusiasmo. Isabela, mais animada que nunca, passou a semana toda separando seus livros favoritos para mostrar ao Davi. Mesmo sem saber direito o que era uma roda de leitura, ela entendia que aquilo significava algo bonito. Liberdade de brincar, de conversar e de ser ouvida. Era como se o mundo, finalmente, estivesse fazendo sentido de novo. Enquanto isso, Davi parecia levar tudo com naturalidade. Mas dentro dele, um turbilhão de sentimentos se agitava. Nunca tinham lhe dado voz assim. Nunca o convidaram para ser o primeiro em algo. E embora tentasse disfarçar, sentia um frio na barriga diferente, não de medo, mas de esperança. Clara, por sua vez, acompanhava tudo à distância. Não queria controlar, nem corrigir, apenas observar e aprender. No grande dia, a sala foi decorada com cartazes e almofadas coloridas no chão. As crianças sentaram em roda, curiosas, e a coordenadora anunciou: hoje, quem começa é o nosso amigo Davi. Ele levantou com o livro nas mãos, um volume gasto de capa azul, com a lombada remendada com fita. Clara, que assistia discretamente pelo vidro da porta, sentiu o peito apertar. Era o mesmo livro que sua avó lia para ela, antes de tudo mudar. Davi contou, com brilho nos olhos, que aquele era o livro que a avó lia para ele dormir. Narrou a história com doçura, fazendo vozes, gestos, arrancando risos e aplausos da turma. Isabela vibrava a cada página virada, como se assistisse um super-herói em ação. Clara se pegou sorrindo largo, os olhos marejados. Nunca pensou que sentiria tanto orgulho de um menino que, dias antes, ela julgou só pela aparência. Na saída da escola, a avó de Davi esperava no portão com o mesmo sorriso de sempre.
Clara se aproximou, e antes de qualquer palavra, as duas se abraçaram. Sem pressa, sem cerimônia. Obrigada por ensinar tanto para mim, sem nem saber que estava ensinando, disse Clara. Dona Cida riu baixinho. A vida é assim, minha filha. A gente aprende onde menos espera. Foi nesse dia que algo novo nasceu entre elas. Algo feito de respeito, afeto e verdade. Enquanto isso, Isabela e Davi corriam pelo pátio como se o mundo fosse deles. E talvez fosse mesmo. Porque naquele espaço, pela primeira vez, não havia diferença que separasse, só pontes que ligavam. E aquela amizade, tão improvável aos olhos de alguns, era exatamente o que Clara precisava para começar a reconstruir a mulher que queria ser. Nas semanas seguintes, Clara parecia outra pessoa, não porque deixou de ser firme, mas porque passou a ouvir mais. Começou a levar Isabela na escola com frequência e, quando dava tempo, ficava mais um pouco só para ver a filha brincar com Davi. Às vezes levava bolo, outras vezes só um sorriso tímido. Os professores notaram. Até os pais de outros alunos começaram a comentar. Mas Clara não ligava. Pela primeira vez, fazia algo sem pensar no que iriam dizer. Ela também passou a visitar o ateliê da Dona Cida, que costurava vestidos de festa para clientes da região. Levava tecidos, pedia ajuda com ajustes, sentava para tomar café com bolo de fubá. Era uma troca singela, mas profunda. Uma mulher de posse se permitindo aprender com quem a vida ensinou na marrã. Em pouco tempo, as duas estavam rindo de coisas bobas, dividindo memórias e partilhando dores que nenhuma conta bancária resolve. Com o tempo, Isabela e Davi criaram um pequeno clube de aventuras. Usavam mapas feitos à mão, códigos secretos e até um quartel-general debaixo de uma árvore no pátio da escola. Clara chegou a rir ao encontrar um dos bilhetes. Missão: resgatar a borboleta azul antes que ela vire fada. Ela guardou o papel na agenda, como um tesouro. Pequenos momentos assim começaram a curar partes dela que estavam escondidas há anos. Davi ensinou Isabela a fazer pipas, e ela o ensinou a fazer pulseirinhas com miçangas. Juntos, construíram coisas simples, mas com um valor imenso. Clara se surpreendia com a generosidade do menino. Ele oferecia tudo: balas, histórias, sorrisos. E não cobrava nada em troca. Era natural, leve, sincero. Algo que ela, cercada de relações de interesse, já não sabia mais reconhecer tão facilmente. Um sábado à tarde, Clara levou os dois para um passeio no Museu de Ciências. Enquanto as crianças corriam entre os experimentos, ela observava de longe. Viu quando Davi segurou a mão de Isabela para ajudá-la a subir num módulo espacial e quando ele se virou para explicar algo que nem ele entendia direito, mas falava com entusiasmo. Ela riu. E pensou: como eu não vi isso antes? E assim, entre risadas, pipas e pulseirinhas, a vida foi se refazendo. Não com grandes discursos, mas com gestos pequenos que tinham o poder de mudar tudo. E embora Clara ainda não soubesse, aquela calmaria seria apenas o intervalo antes da próxima grande lição. Era dia de apresentação cultural na escola. Cada turma escolheria uma música, e as crianças apresentariam uma coreografia no pátio central. Isabela não parava de ensaiar a semana inteira. É uma dança em dupla, mãe, e eu vou com o Davi. Clara sorriu ao ouvir, mas sentiu um frio leve no estômago. Ainda havia resquícios daquele mundo antigo dentro dela, mas agora eram apenas ecos distantes. Vai ser lindo, respondeu, se esforçando para não demonstrar a ansiedade. Na manhã da apresentação, Clara vestiu a filha com o maior cuidado. Escolheu o laço preferido, ajustou a roupa, passou perfume atrás da orelha. No caminho até a escola, Isabela parecia flutuar no banco de trás. A gente ensaiou um final especial, mãe. Você vai ver. Davi e Dona Cida já estavam lá quando chegaram. Ele vestia uma camisa branca passada com carinho e os tênis limpos que ganhará de um projeto social no Natal passado. A música começou e, assim que a dupla entrou no palco improvisado, os olhares se voltaram. Clara viu, por um instante, alguns pais cochichando. Notou sorrisos irônicos, olhos tortos. Seu coração apertou. Era como se, por um momento, ela ocupasse o lugar de julgamento que tanto usou.
Mas em seguida, viu a filha. E viu Davi, girando com os braços abertos, sorrindo, livres. E aí, nada mais importava. O ponto alto da coreografia veio quando Davi segurou a mão de Isabela e a ergueu num giro. Ela abriu os braços como uma bailarina e o público, sem conseguir evitar, aplaudiu. Aquela imagem, dois mundos dançando em harmonia, ficou cravada em Clara como uma pintura viva. Ao final, Isabela correu até ela e perguntou, ofegante, "Você viu, mãe? A gente foi o melhor, né?" Clara ajoelhou, abraçou a filha forte e disse, "Vocês foram incríveis." Naquela noite, sozinha em casa, Clara olhou para uma antiga fotografia dela mesma com a mãe. Era uma imagem apagada, mas o olhar era familiar. Medo, luta, orgulho. E ela se perguntou em voz baixa, será que eu teria sido mais feliz se tivesse tido um amigo como Davi? A resposta não veio com palavras, veio com lágrimas. Pela primeira vez, ela sentiu que estava libertando a filha da prisão que ela mesma havia herdado. Mas a vida, como sempre, não para. E quando tudo parece estar se encaixando, é aí que surgem as provas mais difíceis. Porque crescer, no fundo, é escolher de novo, até se tornar alguém que você teria orgulho de conhecer. Na semana seguinte, Clara foi convidada para um brunch com outras mães da escola. Era o tipo de evento que ela costumava ir com prazer. Mesa posta, café refinado, conversas sobre viagens, escolas bilíngues e projetos extracurriculares. Mas naquele dia, algo estava diferente. As vozes pareciam mais afiadas, os risos mais forçados. E bastou um comentário para Clara entender o rumo que aquilo tomaria. "Sua filha é mesmo muito aberta, né?" disse uma das mães, mexendo o café devagar. Outra completou, entre risos, "É ótimo ver que ela não faz distinções, mesmo." A frase veio com veneno. Clara sentiu a tensão no ar, mas manteve a postura. Ela escolhe os amigos pelo coração, não pela aparência. Acho isso uma virtude. Houve um silêncio breve. E então, sorrisos sem graça preencheram o espaço. Foi nesse instante que Clara percebeu o quanto aquele ambiente era frágil e tóxico. E pela primeira vez, não se sentiu parte daquilo. Ao sair do brunch, Clara recebeu uma mensagem no celular. O vídeo da apresentação das crianças havia viralizado em um grupo de pais da escola. Até aí, tudo bem. Mas o problema veio nos comentários. Alguns eram elogios sinceros. Outros, no entanto, vinham com aquele mesmo tom velado, bonitinho, ousado, moderno demais. Um ou dois chegaram a dizer que a escola deveria preservar certos limites. Clara leu tudo de uma vez só, como quem engole pedras. No dia seguinte, a diretora da escola ligou. Pedia que Clara comparecesse para conversar sobre o ocorrido na apresentação. No escritório, Clara ouviu argumentos tortuosos. Que alguns pais se sentiram desconfortáveis, que a escola precisava equilibrar a diversidade com a harmonia, que talvez fosse melhor evitar protagonismos. Ela saiu da reunião com as mãos trêmulas. Não sabia se era raiva, frustração ou culpa. Talvez fosse tudo ao mesmo tempo. Na calçada da escola, Clara viu Davi esperando a avó. Ele sorriu ao vê-la e acenou. Ela respondeu com um aceno fraco. Naquele momento, tudo dentro dela se embaralhou. Será que ela estava pronta para enfrentar aquilo? Será que conseguiria sustentar a mudança que havia começado? Porque lutar contra o preconceito dos outros é difícil. Mas lutar contra o que a gente já foi é ainda mais. E quando se percebe no meio dessa guerra silenciosa, cheia de máscaras e palavras doces com pontas afiadas, a vontade é de recuar. Mas recuar agora significaria trair tudo o que ela já tinha conquistado com a filha, e principalmente dentro de si mesma. O aviso veio numa segunda-feira nublada. Clara recebeu uma notificação formal da escola informando que o projeto das rodas de leitura seria interrompido temporariamente. Nenhuma explicação clara, apenas uma decisão pedagógica. Mais tarde, soube por uma professora que alguns pais pressionaram a direção, alegando que o ambiente estava politizado demais para crianças pequenas. Foi como um soco no estômago.
Ela sentiu que haviam apagado algo bonito antes mesmo de florescer. Na mesma semana, Davi parou de frequentar as aulas. A coordenadora apenas disse que ele estava com problemas de transporte, mas Clara sabia que havia mais por trás. Tentou contato com Dona Cida, mas não teve resposta. Isabela perguntava todos os dias, por que ele não veio hoje? E cada vez que a mãe dizia não sei, era como se ela dissesse não posso te proteger. O peso disso a esmagava. No sábado, Clara decidiu ir até a casa de Davi. Bateu no portão e esperou. Dona Cida apareceu, abatida. Ele não quis vir. Ficou triste com as coisas que ouviu. Sabe, minha filha, a gente já apanhou demais da vida. Às vezes, a gente aprende a se afastar para não doer mais. Clara ouviu em silêncio, sentindo-se miserável. Tinha feito tanto para mudar, mas parecia que nada era suficiente. Nada era seguro. De volta ao carro, ficou parada por minutos com as mãos no volante. Pensou em tudo o que tinha feito, em cada passo, em cada escolha. A sensação era de impotência. De ter aberto uma porta e, agora, vê-la sendo trancada de novo, dessa vez, com mais força. E o pior, não era ela quem pagava o preço. Era uma criança. Era sua filha. Era Davi. Naquela noite, Isabela chorou até dormir. Disse que sentia saudade. Que não era justo. Que queria o amigo de volta. Clara a abraçou, mas não conseguiu prometer nada. E pela primeira vez, desejou ter menos poder, menos dinheiro, menos pose. Porque diante da dor de uma criança que não entende por que o mundo é cruel, nenhuma resposta adulta serve. E então, no silêncio do quarto escuro, Clara se encolheu ao lado da filha. Como quem se rende. Como quem aceita que perdeu. Porque naquele momento, tudo parecia estar perdido. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do sol nascer. Sentou-se na beira da cama e ficou ali, imóvel, olhando nada. O espelho do quarto refletia uma mulher que ela mal reconhecia. Os olhos fundos, o semblante cansado, a expressão de quem está à beira de um precipício emocional. Sentia-se vazia, mas não era um vazio qualquer. Era o tipo de vazio que só aparece quando a verdade bate, e ninguém mais pode ser culpado. Desceu as escadas em silêncio, preparou o café como fazia todos os dias, mas não conseguiu engolir o primeiro gole. O celular vibrou com notificações que ela ignorou. O mundo dela, antes tão lotado de compromissos e metas, parecia irrelevante agora. E foi nesse silêncio que ela ouviu a pergunta da filha: Mãe, por que as pessoas não gostam do Davi? A voz saiu baixa, embargada. E Clara, pela primeira vez, não teve forças para mentir. Em vez de responder, pegou a mão da filha e chorou. Chorou com o rosto enterrado nos cabelos da menina. Isabela não entendeu tudo, mas entendeu o essencial. Sua mãe estava sofrendo. Eu queria que o mundo fosse mais bonito, mãe. Igual quando a gente dança. E naquele instante, foi como se uma luz pequena, tímida, se acendesse dentro de Clara. Uma fagulha. Um sussurro dizendo, ainda não acabou. Mais tarde, Clara foi até a varanda e olhou a cidade. Viu prédios que ela ajudou a construir, campanhas que criou, vitórias que colecionou. Mas pela primeira vez, tudo aquilo parecia pequeno. Pequeno diante do que realmente importava. E ela entendeu, mudar por dentro é fácil quando ninguém vê. O difícil é sustentar a mudança quando o mundo inteiro olha e julga. Mas talvez fosse exatamente por isso que valia a pena. Sentou-se à mesa, pegou papel e caneta. Começou a escrever. Não um discurso. Não um post nas redes. Mas uma carta. Uma carta aberta, sincera, direcionada à escola, aos pais, a todos que fingem não ver. Expôs o que sentia, o que descobriu, o que queria construir dali para frente. Pediu que ouvissem as crianças. Que aprendessem com elas. E com lágrimas nos olhos, terminou com uma frase. Se é para ensinar algo à minha filha, que seja a coragem de ser justa. Naquele fim de tarde, Clara se sentia despida. Mas não de fraqueza, de tudo aquilo que não era mais dela.
E quando se livrou desse peso, sentiu algo novo nascer: força. A verdadeira força. Aquela que não vem do poder, mas da verdade. No dia seguinte, Clara foi pessoalmente entregar a carta na escola. Chegou antes do horário de entrada e pediu para falar com a direção. A secretária tentou dissuadi-la. Talvez seja melhor agendar com antecedência, mas Clara manteve o olhar firme. Eu espero. Sentou-se na recepção, com a carta dobrada na mão, e esperou por mais de 1 hora, sem pressa, sem maquiagem, sem pose. Só com a verdade no peito. Quando finalmente foi recebida, não pediu licença nem explicou o motivo. Apenas entregou o envelope e disse: leiam. E reflitam. Porque isso aqui não é mais sobre mim. Saiu da sala sem olhar para trás. Na calçada, respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que estava agindo não como empresária, nem como mãe exemplar, mas como alguém disposto a mudar o ambiente à sua volta. Não por aplausos, mas por justiça. Naquela tarde, visitou Dona Cida. Levou flores e pediu desculpas. Não só por ter julgado, mas por ter demorado tanto para escutar. A idosa sorriu com os olhos e segurou sua mão. A vida tem seu tempo, Clara. O importante é não calar quando a gente aprende a ver. Davi, mais quieto que o normal, apareceu na sala com um caderno. Clara se abaixou até ele e disse: sabe aquele projeto de leitura? A gente vai fazer em outro lugar. Só depende da gente. E assim começou. Com um grupo pequeno, num salão comunitário cedido por uma amiga. Clara organizou tudo: livros, lanches, espaço, convites. Convidou alunos da escola, do bairro e até pais. O primeiro encontro foi simples, mas cheio de riso e olhos brilhando. Davi leu o mesmo livro da apresentação, agora sem medo. Isabela ajudava a organizar as cadeiras. E Dona Cida fazia questão de servir o café, com bolo de milho e orgulho nos gestos. O novo projeto ganhou o nome: Círculo Aberto. A ideia era clara: que ninguém ficasse de fora. Em pouco tempo, outros pais começaram a aparecer. Alguns tímidos, outros curiosos. E ali, sentados no mesmo chão, adultos e crianças começaram a se enxergar além dos rótulos. Era o começo de algo maior. Algo que Clara não controlava, mas também não precisava controlar. Na volta para casa, Clara dirigia em silêncio enquanto Isabela dormia no banco de trás, com um livro no colo. O rádio tocava baixo. O céu escurecia devagar. E ela pensava: a gente não muda o mundo de uma vez, mas pode mudar o nosso pedaço dele. E isso, por agora, já era tudo. Meses depois, a escola resolveu retomar o projeto de leitura, agora com outro nome, outro formato, mas claramente influenciado pelo que viu nascer fora dos muros. Clara foi convidada para colaborar, e embora tivesse todos os motivos para recusar, aceitou. Não por vaidade, mas porque entendeu que mudança real exige insistência, presença e paciência. O que antes era resistência, agora virava ponte. E ela já não fugia mais da travessia. Davi voltou à escola com a cabeça erguida. Foi recebido com carinho por muitos colegas, e com silêncio desconfortável por outros. Mas ele já não carregava o medo de antes. Tinha ao seu lado uma rede, feita de gente que, como Clara, aprendeu a enxergar além das aparências. E principalmente, tinha sua própria luz. Aquela que vem de quem sabe quem é, mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário. Isabela, por sua vez, cresceu com algo raro: a coragem de amar sem pedir permissão. Aprendeu cedo que o mundo tenta separar, mas que as mãos podem, e devem, se estender. Na formatura do ano, foi ela quem discursou. Com voz firme, agradeceu à escola, aos amigos, mas terminou com uma frase que fez Clara chorar de novo: obrigada, Davi, por me ensinar que o melhor lugar do mundo é aquele onde a gente pode ser quem é e ainda assim ser amado. Na plateia, muitos se emocionaram. Outros desviaram o olhar. Mas a verdade já estava dita. E como toda boa verdade, uma vez solta no ar, ela se espalha. Depois da cerimônia, Clara e Dona Cida caminharam lado a lado até a saída. Sabe, Cida,
Se um dia eu tiver outro filho, quero que cresça com o coração do seu neto. A senhora sorriu, apertando o braço dela com carinho. Então já começou bem, minha filha. Porque agora você já sabe o que importa. Clara não era mais a mesma, e isso não significava que era perfeita agora. Ela ainda errava, se irritava, falava demais. Mas havia algo novo nela, escuta. E onde antes havia julgamento, agora havia curiosidade. Onde havia controle, agora havia espaço. E no espaço, cabiam mundos inteiros. O ciclo estava completo. A mulher que começou a história construindo muros, agora erguia janelas. E com cada janela aberta, a luz entrava. A luz e, claro, as vozes que antes ela não ouvia. Era fim de tarde quando Clara passou pela escola com o carro devagar. No banco de trás, Isabela lia em voz alta para Davi, que ouvia com atenção, rindo das entonações exageradas da amiga. A mochila dele estava aberta, e dentro dela se via uma flor de papel dobrada, daquelas que eles faziam no mundo escondido atrás do escorregador. Clara sorriu. Era como se o tempo tivesse dado um jeito de reparar o que ela quase destruiu. Parou o carro em frente à praça, onde o novo círculo aberto agora acontecia todo sábado. Havia crianças de todos os jeitos, pais sentados no chão, adolescentes compartilhando histórias. Uma roda viva, cheia de cor, som e liberdade. Clara desceu do carro com um bolo nas mãos, o mesmo que aprendeu a fazer com Dona Cida. Não precisou dizer nada. Bastou sentar, servir e ouvir. Davi correu até ela e entregou uma folha com desenho. Era ela, Isabela, ele e Dona Cida, todos de mãos dadas num campo com sol e árvore. No canto, uma pipa voava alto. "Sou eu?" perguntou Clara. "É, e esse aqui é o vento. Porque agora você deixa a gente voar." A mulher segurou o papel como se fosse um troféu. Um que não brilhava, mas pesava de jeito bom. No céu, o sol começava a cair. Um dourado suave tocava os rostos de todos ali. Clara olhou ao redor e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava exatamente onde deveria estar. E dessa vez, não porque planejou, mas porque permitiu. Porque se abriu. Porque ouviu. Porque amou. As crianças correram até ela com livros nas mãos. "Você pode ler pra gente hoje?" Clara riu, surpresa. "Claro que posso. Mas só se vocês me ensinarem como se faz." Sentou-se no meio da roda, abriu o livro devagar e respirou fundo. Não era só uma leitura. Era um recomeço. Um novo capítulo, não nos livros, mas na vida. E assim, naquele fim de tarde comum, sem câmeras nem palcos, Clara começou a contar uma história. Mas, desta vez, com o coração inteiro. E no fim, o que parecia só uma brincadeira de criança virou a lição mais poderosa da vida de uma mulher que achava ter todas as respostas. Essa história te tocou de alguma forma. Você já viveu ou presenciou algo parecido, onde uma amizade inesperada mudou tudo? Conta aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E se você quer ouvir mais histórias como essa, cheias de verdade, emoção e transformação, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muita coisa bonita vindo por aí. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela para assistir outra história que também vai mexer com o seu coração.